Livro de Abacuque. Pouco se sabe sobre o autor desse livro. O nome Abacuque não é um nome hebraico típico e aparece apenas 2 vezes no Antigo Testamento. Alguns rabinos relacionam o nome à palavra hebraica que significa abraço. Nesse caso, seu nome sugere um profeta que amou seu povo e procurou trazê-lo para junto de si, oferecendo consolo. Outros descrevem o profeta como alguém que lutou com Deus. Assim, São Jerônimo o apelidou de O Lutador. O nome pode também ser derivado de uma palavra acadiana, referindo-se a uma planta de jardim. As notações musicais em Abacuque 3 sugerem que ele possa ter sido um mestre de canto, que dirigia a música no templo. De qualquer forma, não há registros sobre o profeta e sua vida pessoal. O conteúdo do seu livro indica que ele foi escrito um pouco antes da destruição de Jerusalém pelos babilônios, em 568 a.C. Muitos estudiosos sugerem a data entre 625 a 587 a.C. Após o reinado dos perversos reis Manassés e Amon de Judá, Deus levantou Josias. Josias subiu ao trono aos 8 anos de idade e foi o último rei bom a reinar sobre Judá. O piedoso Josias efetuou impetuosas reformas. Durante a restauração do templo, uma cópia do livro da lei foi encontrada e lida para o rei Josias. Temendo que o julgamento de Deus pudesse cair sobre sua nação, mandou chamar a profetisa Hulda, conforme 2 Reis 22. O privilégio de levar a palavra de Deus ao rei foi dado a uma mulher, mesmo Josias podendo ter se voltado a Jeremias, Naum, Abacuque ou Sofonias, todos profetas naquele tempo. O rei ordenou que o livro da lei fosse lido para que todas as pessoas escutassem. As reformas e as influências piedosas de Josias morreram com ele. Injustiças sociais e corrupção tornaram-se excessivas novamente. As pessoas eram cruéis e corruptas. Falsos deuses eram adorados e pouquíssimas honras eram dadas a Javé. No cenário internacional, os babilônios, antigos caldeus, tinham destruído a força militar assíria, deixando os caldeus como donos incontestáveis do Oriente. Os caldeus que habitavam a região meridional da Babilônia foram expandindo seu império por meio de violentas conquistas de pequenas nações. A existência de Judá estava ameaçada. Abacuque chamou sua nação para a mesma fé em Deus que ele encontrou em meio a certas desgraças da vida. O livro continua a ser uma mensagem de esperança e consolo ao povo de Deus. Abacuque, diferente dos outros profetas, falou com Deus sobre o povo. Ele esperava que Deus o respondesse, levando o povo ao arrependimento e obediência. Por isso, ele destina o seu livro ao povo diretamente. Abacuque fez perguntas a Deus e recebeu respostas. O livro apresenta um diálogo entre Abacuque e Deus. O livro também traz metáforas claras e expressões idiomáticas. Abacuque, perplexo com a iminente destruição de sua nação pelos babilônios, hesitou em sua fé, questionando a bondade e sabedoria de Deus, clamou ao Senhor por esperança e respostas. Ele aprendeu que aquele que colocar sua fé no Deus fiel viverá pela fé. Abacuque recordou suas próprias experiências e contou sua própria história. Ele era um homem com dúvidas sinceras e tinha perseverado nas provações e aprendido a esperar em Deus em meio a tudo. Ele acaba o livro com uma fé inabalável e alegre pelo surgimento dos problemas e provações.
Deus disse para Abacuque aceitar aquilo que tinha dito a ele para suportar, e o profeta obedeceu com alegria. Abacuque capítulo 1. A iniquidade de Judá. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Versículo 5. Judá será castigado pelos caldeus. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que não vos crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetivo do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Versículo 12. A intercessão do profeta. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Não morreremos? Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, porque por eles, através delas, enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Capítulo 2. A resposta do Senhor. Por-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Versículo 6. 5 ais sobre os caldeus.
Não levantarão, pois todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de senhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojastes a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência, contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que junta à sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que há de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que proveito o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confia na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele, diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Capítulo 3. A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz, raios brilham de sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua flecha, a tua aljava de flechas? Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança.
Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calças aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da videira, da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos curais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de corda.